graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus, saudamos a todos os nossos irmãos, amigos, internautas, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui pela nossa rádio web, Assembleia de Deus, São Miguel dos Campos, Alagoas, mais um programa Voz da Escola Dominical. Esse programa visa contribuir, ajudar, fortalecer a nossa escola bíblica. Nós somos filhos dessa escola, somos devedores e amamos a escola dominical. E todas as semanas estamos aqui incentivando a você a ser um aluno da nossa escola dominical, a melhor escola do mundo. Por que a melhor escola do mundo? Porque estuda o melhor livro, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Temos o melhor professor, que é o Espírito Santo, e o diretor-geral desta escola, que é o próprio Deus. Foi ele o mentor, foi ele o criador, foi ele quem inspirou os pioneiros para idealizar esta escola, que tem sido de bênção para tantos quanto têm se tornado alunos. Meus amados, nós louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade. Aqui vos fala o pastor Jair Teixeira, pela graça de Deus, pastor aqui do campo eclesiástico em São Miguel dos Campos, comigo na sonoplastia o auxiliar Jair Eugênio. Nós vamos, nos minutos que se seguem, trazer algo de Deus para o seu coração. Hoje vamos estudar a lição de número 6, expressando palavras honestas. Olha, temos muito a aprender com Jesus nesse sermão da montanha e já estamos indo para a 6ª lição. Então esteja conosco. Ouça esta mensagem, medite nesta lição, nesta palavra de Deus. Por certo, Deus tem algo a nos ensinar. Nós queremos já estar saudando o Williams de Souza, diácono aqui da igreja, que sempre acompanha nosso programa, o irmão Ailton Soares, o Charles Silva, lá na cidade de Coruripe. Nosso abraço aí ao pastor Wilton Padilha, nosso vice-presidente. A Marisa do Nascimento, em Boca da Mata. Saudações aí ao pastor Júnior e todos os irmãos em Boca da Mata. A Josiane Pereira também conosco. Nós temos também o auxiliar João Lourenço conosco, ele que trabalha com os novos convertidos. José Roberto Salustiano, o Ederson Wellington, lá no Tabuleiro dos Martins, em Maceió. Nosso abraço, nossa saudação aí ao nosso pastor presidente, pastor José Orivaldo, e a todos os obreiros, pastores, presbíteros que fazem a obra do Senhor aí em Maceió. Saudações ao Vânio, que está sempre acompanhando nosso programa com a sua esposa, a Rose, a Manuela Silva, o Alexandro Mendes, o Jadiel Julião, lá em São Luís do Quitunde. Nossa saudação aí ao nosso pastor, pastor Amaro, né? Amaro Antônio, que é também um dos vice-presidentes da nossa igreja. Deus abençoe a todos vocês, presbíteros, obreiros, que fazem a obra aí em São Luís do Quitunde, Matriz do Camaragibe. Nosso abraço aí ao pastor Cícero Marinho, recém-chegado, para fazer um grande trabalho de Deus aí neste campo. Deus abençoe a todos vocês que estão juntos nesta obra maravilhosa. Ao Fernandes Francisco, que também acompanha a nossa programação. Presbítero Félix, presbítero Airon, presbítero Antônio Manuel, evangelista Cardoso, aqui na cidade, trabalha conosco. Deus abençoe, sempre acompanha nosso programa. Evangelista Ira Marques, evangelista Milton,
Glória a Deus por esses amados irmãos, presbítero Sandro, presbítero Williams, o presbítero o Everton, né? Todos, enfim, que estejam ligados com esta programação, todos que dão a sua parcela de colaboração, que o Senhor abençoe ricamente. Já tivemos há pouco um programa com a participação do presbítero Airon, o evangelista João Cardoso, e nós estávamos cuidando do culto administrativo. E uma bênção de Deus poder voltar aqui para estarmos juntos nesta programação voltada para a nossa escola dominical. Seja um aluno dessa escola e ouça este programa. Todas as semanas nós temos, sempre no YouTube, nas redes sociais, um programa gravado incentivando a nossa escola bíblica dominical. E louvamos a Deus por esta rica oportunidade. Já há muitos anos que nós sentimos no coração esse desejo de dar esta contribuição, há mais de 20 anos. E o Senhor tem nos mantido de pé, tem nos ajudado para fazer esta grande obra. Amanhã, aqui em nossa cidade, sexta-feira, nós temos o nosso culto de doutrina, né? Nossa doutrina, como chamamos, o culto do ensino, com a participação de órgãos, cantando, banda de música. Nosso culto é uma festa. Então, ligue nesse portal amanhã, a partir das 19h30, e você vai poder estar participando do nosso culto aqui na Igreja Sede. No sábado, teremos a Santa Ceia do Senhor, nossa Santa Ceia do Campo, ali na Avenida Vera Cruz, cantores, pregadores, conjuntos, a união de jovens, de senhoras, o Padre Egemique, todos louvando a Deus ali, a banda de música Shalom. Então, esteja conosco participando deste grande culto de louvor a Deus, no sábado ali, a Santa Ceia do Senhor. E no domingo temos o dia inteiro de festa, né? Nossa escola bíblica, temos o culto de missões à noite, vamos estar falando sobre o Uruguai, que Deus está fazendo no Uruguai, uma obra gloriosa, a nossa obra missionária, cada vez mais sendo edificada, abençoada, não só no exterior, mas também aqui pelo interior do estado. E também o Dia das Mães, olha que maravilha, né? Poder celebrar mais um Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães, que o Senhor continue ajudando, renovando as forças para cumprir esta missão, né? Ser mãe é uma missão. Glória a Deus, cumpra esta missão com alegria e o Senhor lhe recompensará. Eu, na verdade, com muito pesar, é o primeiro dia das mães que eu vou passar sem a minha mamãe. O Senhor, há poucos meses, aprove a ele chamá-la para a glória. Já estava com seus 92 anos, mas mãe é sempre mãe. O coração da gente fica partido, mas foi descansar com o Senhor das suas lutas. E nós só temos a louvar a Deus porque foi uma mulher guerreira, uma mulher dedicada ao ciclo de oração por mais de 50 anos, sempre presente na igreja enquanto teve saúde, e criou todos os seus filhos no temor do Senhor, na palavra de Deus. Hoje, glória a Deus, estamos servindo ao Senhor, cada um em uma área diferente, mas todos servindo ao Senhor com alegria, não é? 3 pastores na família, 2 presbíteros, esposa de pastor. Então nós só temos a louvar a Deus por tudo que Ele nos permitiu e aos nossos pais que nos criaram no temor de Deus, na palavra de Deus. Que Deus ajude a todos vocês que vão celebrar o Dia das Mães. Você que já perdeu sua mãe, para você Isaías, capítulo 49, versículo 15, assim nos diz a palavra: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Todavia, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Ainda que uma mãe se esqueça, ainda que você perdeu sua mãe, ou não sabe nem quem é sua mãe, não importa. Saiba neste dia que você tem um Deus que não se esquece de você, que Ele ama sempre, está sempre ao seu lado, para lhe ajudar, para lhe abençoar de forma gloriosa. É este Deus maravilhoso, cujo amor excede o amor de mãe. Olha que o amor de mãe é a maior expressão do amor que nós podemos imaginar. Mas o amor de Deus é muito maior. Então, se você não pode ter amor de mãe, aqui neste mundo, lembre-se, você tem o amor de Deus. E este amor excede todo entendimento. Eu quero dedicar para todas as mães aqui do nosso programa
inclusive para minha esposa, mãe dos meus filhos, a irmã Miriam. Vamos cantar com Cícero Nogueira, Mamãe. Deus dou este dia para ti, mamãe. Nesse dia sei que alegre estás, mamãe. Quero hoje agradecer a ti tudo quanto fizestes por mim, mamãe. Trabalho lhe dei, mamãe, e momentos eu passo a meditar. Quantas vezes ajoelhada orava para um dia Jesus me salvar. Mamãe, 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 venha comigo cantar, porque através de ti, mamãe, eu pude a Jesus contemplar. Me recordo, mamãe, quando para a igreja sempre se esforçavas pra me levar. E hoje, mamãe, pode se alegrar, pra Jesus conseguiu me ganhar. Mamãe, 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 venha comigo cantar, porque através de ti, mamãe, eu pude a Jesus contemplar. Glória a Deus! Nós ouvimos aí um belo hino para todas as mamães e nós louvamos a Deus por sua vida, né? Por tudo que você tem feito pelos seus filhos para mantê-los no caminho do Senhor. Saudações a todos vocês que estão conosco neste horário. Compartilhe este programa, seja um missionário, leve a palavra de Deus a outros e, por certo, eles também serão abençoados. Daqui a pouco estaremos estudando a 6ª lição da Escola Bíblica Dominical, expressando palavras honestas. Mas vamos ouvir com Miriam Mical, Fala com Deus. Tempo ruim, grande temporal, desabou sobre ti tudo aquilo, o que você mesmo plantou pra você. A
Meteorologia da consciência te diz que vai continuar a chover. Meu medo era esse, que entre os dias maus tu fostes apanhado por este temporal. Com a casa vazia das armaduras de Deus, sem forças pra vencer o inimigo teu. Tua consciência te diz que o tempo não vai mudar, mas eu digo que vai, porque Deus, Ele é Deus. Fala com Deus, entre e fecha a porta do quarto e cai de joelhos pra Deus. Conta tudo, não escondas nada e faz um propósito com Deus. O clamor de quem fala a verdade tem passagem livre no coração de Deus. Fala com Deus, Deus te ouve, te sonda e perdoa, porque és também filho seu. Não te curves a tempo ruim, tudo está no domínio de Deus. Levante, estenda a tua mão e receba de Deus tudo novo. Você vai ver que o inimigo roubou os teus bens e tocou em tua carne e doeu. Não lembrou que o teu coração tem um forte segredo com Deus. A confiança que tu tens em Deus, Ele não pode roubar, não, não. Você vai ver, todos que te amaldiçoaram vão ter que te ver triunfar. De vergonha todos vão chorar quando ver que o Senhor teu Deus converteu toda a maldição em bênção. Fala com Deus, entre e fecha a porta do quarto e cai de joelhos pra Deus. Conta tudo, não escondas nada e faz um propósito com Deus. O clamor de quem fala a verdade tem passagem livre no coração de Deus. Fala com Deus, Deus te ouve, te sonda e perdoa, porque és também filho seu. Não te curves ao tempo ruim, tudo está no domínio de Deus. Levante, estenda a tua mão e receba de Deus tudo novo. Fala com Deus, meu irmão. Você vai ver que aqueles que te amaldiçoaram, eles vão ter que te ver triunfar, porque Deus é Deus. Entre e fecha a porta do quarto e cai de joelhos pra Deus. Conta tudo, não escondas nada e faz um propósito com Deus. O clamor de quem fala a verdade tem passagem livre. Deus te ouve, te sonda e perdoa, porque és também filho seu. Não te curves ao tempo ruim, tudo está no domínio de Deus. Levante, estenda a tua mão e receba de Deus tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Glória a Deus. Na sequência do programa, quero chamar a sua atenção agora para a leitura bíblica. São Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. São Mateus 5, 33 a 37. Leiamos a santa palavra. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés,
nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto, não é? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência do mal. Queridos, aqui está o texto bíblico, que é o texto básico da nossa lição, com o tema expressando palavras honestas. Olha, qual o valor de uma palavra? Queria lhe chamar para a gente começar meditando sobre isto. Qual o valor de uma palavra? Veja bem, houve um tempo em que o empenho da palavra bastava para se concretizar um negócio. Era preciso somente uma palavra, bastava uma palavra para se concretizar um negócio. Tá dito, tá dito. É isso mesmo que você falou, é isso mesmo. Palavra falada, prego batido, ponta virada. Com uma palavra se fazia um negócio. Já houve um tempo em que era assim. Esta lição é um estudo a partir do ensino de Jesus no Sermão do Monte, a respeito da retidão, da integridade que devemos ter com palavras empenhadas. Juramentos, votos, compromissos. Até isso o Senhor Jesus se preocupou em ensinar a nós cristãos a partir do Sermão do Monte. Nosso Senhor Jesus, ele ensina a respeito dessa verdade de forma profunda e detalhada. Olha, o mesmo cuidado que devemos ter com o nosso comportamento moral, que foi assim na lição número 5, da mesma forma devemos ter compromisso, né? Cuidado com a emissão de nossas palavras, aquilo que falamos, aquilo que acertamos, os votos que fazemos, enfim, para que o nome do Senhor, ao invés de ser envergonhado, seja glorificado. Então, como entender o perjúrio? A Bíblia fala do perjúrio, a Bíblia fala dos falsos juramentos, a Bíblia fala de votos. Como entender isto? Aqui, meus amados, nós temos uma explicação do terceiro mandamento, que devemos nos preocupar em compreender, porque está dito especificamente que quem infringir este mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão não será considerado inocente pelo Senhor, não importando como a pessoa mesmo se considere quanto a este mandamento. Veja bem, sempre se concordou que esse mandamento proíbe, né, o perjúrio, os falsos juramentos, a violação de juramentos, de votos. Versículo 33 diz: ouvistes que foi dito, não perjurarás, não é? Mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Então isso foi dito aos antigos, e este é o verdadeiro significado e a verdadeira intenção desse mandamento. Não tomarás ou usarás o nome de Deus, como quando fazemos um juramento, em vão, ou por bobagens, ou numa mentira. Nunca tome o nome do Senhor. Para que você faça um juramento, para que você use um compromisso, para que você faça um voto em nome do Senhor, então tenha cuidado. Uma bobagem, às vezes coisas simples, tem gente que toma o nome do Senhor. Às vezes até uma mentira que ele está querendo tornar verdade, aí ele faz aquele juramento. Não faça isso. A Bíblia condena esse tipo de atitude. Salmo 24:4 diz: aquele que não entrega a sua alma à vaidade e que não jura enganosamente. O cidadão do céu, ele não jura enganosamente. Vai fazer juramento, já vi alguém fazer juramento sobre a Bíblia. Eu juro sobre esta palavra. E depois não cumpre o juramento. Não faça isso. Biblicamente, você não deve fazer assim, né? O perjúrio é um pecado condenado à luz da natureza.
como uma complicação da impiedade com relação a Deus e da injustiça com relação aos homens, e como resultado de um homem altamente insolente à ira divina, não é? Que sempre foi considerada como caindo tão infalivelmente sobre o pecado que todas as formas de juramento se transformavam normalmente em execrações ou imprecações, como Deus me fez isto, e outras frases semelhantes a esta. Então a Bíblia condena. Como Deus me fez isto, eu juro. Eu juro por Deus. Tem pessoas que tudo que vai falar, eu juro por Deus. Eu juro pelo céu. Eu já ouvi até alguém dizer assim, eu juro pelos seios sagrados de Maria. Meu amigo, meu irmão, a Bíblia condena esse tipo de juramento. E normalmente quando a pessoa faz esse tipo de juramento, eu juro pelo leite sagrado que amamentou o menino Jesus. Normalmente a pessoa está mentindo. E não dá conta que isso é pecado. Está tomando o nome de Deus em vão, está fazendo juramento em vão, está jurando enganosamente. A expressão, e assim Deus faça. Deus faça comigo assim, se isso não for verdade. Meu irmão, não diga isto. Você está cometendo um delito contra Deus. Eu nunca tenho qualquer ajuda de Deus se jurar em falso. Nunca teremos ajuda de Deus. Se você está fazendo um juramento falso, mentindo, não faça esse tipo de coisas. Assim, com o consentimento de nações, tem havido homens que têm amaldiçoado a si mesmos, duvidando que Deus iria amaldiçoá-los, se eles mentissem sobre a verdade, quando solenemente invocaram a Deus para ser sua testemunha. Há pessoas que nem imaginaram isso. Mas quando você jura enganosamente, usando o nome de Deus, Deus está se tornando testemunha contra você. De outras partes das Escrituras, nós encontramos, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Números 32. O que isso pode significar? Primeiro, quanto a outras promessas das quais Deus participa, devemos nos lembrar que os votos ou juramentos feitos a Deus devem ser cumpridos pontualmente. Em Eclesiastes 5, 4, 5, chega a dizer que é melhor não votar do que votar e não pagar. Se você vota a Deus, se você toma a Deus como testemunha daquilo que você está fazendo, meu amado, você precisa cumprir os seus votos. Há pessoas que fazem votos mirabolantes que às vezes nem podem cumprir. Observe que tipo de voto você vai fazer. O voto é bíblico. A Bíblia nos ensina a votar. Mas se você não pode cumprir o seu voto, não faça. Faça seus votos dentro das suas possibilidades. Promessas feitas aos irmãos de que Deus é testemunha. Deus é minha testemunha que eu vou lhe abençoar, vou lhe dar isso, vou lhe dar aquilo, vou lhe dar um carro. Você não tem nenhuma bicicleta? Como é que você vai fazer juramento de que vai dar carro a seu irmão? Não. Isso, para testar a sinceridade, não deve ser feito, porque fere ao Senhor. Né? Para ratificar as promessas, muitas vezes com um juramento, né? Você se torna um devedor. Né? Você quebrar a promessa, então você está mentindo perante os homens e perante Deus. É isso que o Senhor Jesus, no seu sermão, ele tira um espaço para nos ensinar. Não jureis, né? Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. É verdade que o Senhor Jesus proíbe todo tipo de juramento? Essa é uma pergunta. É verdade que o Senhor Jesus proíbe todo tipo de juramento? E eu já respondo que não. A Bíblia fala de juramentos. A Bíblia fala de votos. A Bíblia fala de compromisso. O que a Bíblia condena é aquele tipo de juramento, aquele tipo de voto, aquele tipo de compromisso que você assume, já sabendo que não vai poder cumprir. Mas você faz o juramento pelo céu, pela terra, pelo trono de Deus, por Jerusalém.
sabendo que não pode cumprir. Esse tipo de juramento é proibido, é condenado pelo Senhor. Aqui se acrescenta que o mandamento não somente proíbe o juramento em falso, mas também todos os juramentos intempestivos, desnecessários. Aí Jesus disse: de maneira nenhuma jureis. Está no versículo 34. Porque se você faz um voto que não pode cumprir esse voto, então isso vai lhe deixar em dificuldade, né? A palavra de Deus, ela tem ensinos maravilhosos que nós devemos tomar para a nossa edificação, né? Tiago, capítulo 5 e o versículo 12, nós vamos encontrar uma palavra de Deus que assim vai nos dizer: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Então a Bíblia está nos ensinando, sobretudo, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja uma palavra honesta. O que a palavra de Deus nos faz entender é que, normalmente, quando as pessoas juram com palavras, fazem esse juramento pelo céu, pela terra, por Deus, pelo trono de Deus, pelo leite sagrado que amamentou o menino Jesus, normalmente essas pessoas não estão usando a verdade. E a Bíblia condena a mentira. A Bíblia diz que o mentiroso, ele é filho do diabo. Isto é, a mentira procede do maligno. Ele mente desde o princípio. E quando você está mentindo, você está influenciado pelo seu exemplo. Então, amados irmãos, a lição desta semana nos traz ensinos maravilhosos. Nem todos os juramentos são pecaminosos. Guarde isso, nem todos os juramentos são pecaminosos. Até agora, o juramento, se feito corretamente, é parte da adoração religiosa. Nele damos a Deus a glória devida ao seu nome. Vemos que Paulo confirma aquilo que ele dizia com tal solenidade. Segundo Coríntios 1:23, Paulo faz seu juramento, apresenta, né, palavras que exatamente mostram que ele está assumindo um compromisso. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, olha o que nos diz a santa palavra de Deus. Diz assim, invoco, porém, a Deus, testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Coríntios. Invoco, porém, a Deus. Mas Paulo está falando uma verdade. Ele não tinha ido a Corinto exatamente para poupar a alma daquela gente que ali estava ensinando a palavra, fazendo o trabalho do Senhor. Então, não podemos dizer que todo juramento é errado. Nem todos os juramentos são pecaminosos, desde que você o possa cumprir. Há juramentos, há votos que são tendenciosos, como o voto de Jacó. Capítulo 28 do Gênesis, Jacó faz um voto. Ele estava numa viagem: se eu for em paz e eu voltar em paz, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der veste, se o Senhor cuidar de mim, eu darei o meu dízimo de tudo. Esse tipo de voto é um voto tendencioso. Dar dízimo, você não pode, nessa matéria de dizimar, negociar com Deus. Dízimo é um voto de gratidão. Você recebeu do Senhor e em gratidão você retribui a sua obra. Então, o voto de Jacó é um voto tendencioso. Há pessoas que fazem votos, juramentos, como se colocasse uma coisa em cima da mesa e já puxasse a gaveta
e já quisesse o resultado. Não é assim. Você faz o voto, você faz o juramento com Deus, mas você vai depender da vontade do Senhor. O voto não obriga Deus a nada. Nosso Deus, Ele é Senhor. Nós somos seus servos. Não esqueçamos isso. Pois bem, então nem todos os juramentos são pecaminosos. Você pode fazer o seu voto, o seu juramento perante o Senhor, dentro das suas possibilidades, sem fazer barganha. Com Deus não se barganha nada. Há pessoas que até incentivam. Dê 10 a Deus que Ele vai lhe dar 100. Dê 100 que Ele vai lhe dar 1000. Onde você vai encontrar fundamento bíblico para isto? O que você dê para Deus, o que você dá para Deus, o que você dá para a obra de Deus, é ingratidão. Não é barganhando. A barganha faz parte das negociatas humanas. Então, amados, ao jurar, hipotecamos a verdade de alguma coisa conhecida, para confirmar a verdade de alguma coisa duvidosa ou desconhecida. E é aí que muita gente não fala a verdade, não diz a verdade. Se juramos de maneira enganosa, apelamos para um conhecimento maior, para um tribunal superior, e rogamos a vingança de um juiz justo, que é Deus. Se entre os homens o nosso falar, nossas palavras devem serem honestas, sim, sim, não, não, imagine você tomar a Deus como testemunha, como seu juiz. O que Cristo nos ensina nessa matéria? Quais os pormenores no sermão de Jesus? Bem, a determinação de Cristo sobre este assunto é o seguinte: em primeiro lugar, que não devemos jurar de maneira nenhuma, exceto quando estivermos devidamente obrigados a isto. E quando a justiça ou a caridade para com o nosso irmão, ou o respeito pela comunidade, tornarem necessário o juramento para o fim de uma contenda, por exemplo, então que se faça. Muitas vezes nós somos obrigados a fazer determinados votos, determinados juramentos, então que se faça. Mas dentro da justiça, dentro do respeito, dentro da verdade. Aos Hebreus 6,16 está escrito: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Se é para findar uma contenda, então, com verdade, podemos fazer até um voto, podemos fazer até um juramento para findar a contenda. Mas veja bem, o magistrado civil deve ser normalmente o juiz desta necessidade. Aí nós podemos ser jurados, mas não devemos jurar. Podemos ser intimados dessa maneira, ser obrigados ao juramento, mas não devemos nos atirar a ele em busca de alguma vantagem terrena. Eu conheço pessoas nobres, pessoas importantes, que fizeram juramentos perante a justiça e na emoção ou na pressão, muitas vezes fazem juramentos que prejudicam a sua conduta, a sua credibilidade, e isso é terrível. Então, não devemos jurar de maneira nenhuma, exceto quando obrigados por um fator justiça ou contenda ou algo que você não tem outra saída. No ensino de Jesus também nós aprendemos que não devemos jurar superficial nem reverentemente nas conversas comuns. Tem pessoas que já têm a mania de jurar. Tudo que ela está falando, por Deus, olha, aconteceu isso por Deus. O nome de Deus não pode ser tomado em vão assim. Olhe, pelo leite sagrado que amamentou o menino Jesus. Não diga mais isso, pelo amor de Deus. É um pecado muito grande fazer um apelo absurdo à gloriosa majestade do céu, à Trindade Santíssima, que sendo sagrada sempre deve ser muito séria. Nem jure pelo Pai, nem pelo Filho, nem pelo Espírito Santo, muito menos. É uma grande profanação do santo nome de Deus. E uma das coisas sagradas que os filhos de Israel santificam ao Senhor é o nome de Deus. Eu acho lindo isso. O judeu, ele leva muito a sério o nome do Senhor.
É um pecado que não tem disfarce. Não há desculpa, né, quando você toma o nome de Deus, porque é um sinal de um coração desprovido da graça de Deus, né, do respeito a Deus. A Bíblia diz: os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Isso é coisa de quem é inimigo de Deus, de quem não conhece a Deus. Mas se você conhece a Deus e tinha esse hábito, a partir de agora, meu irmão, corrija isso para o seu bem. Terceiro, aprendemos com Jesus que devemos, de uma maneira especial, evitar juramentos ao fazer alguma promessa. Pessoas que fazem promessa, né, e tomam o nome de Cristo, né, tomam o nome de Cristo em vão, o nome de Deus em vão. Só prometa aquilo que você pode cumprir. Só faça promessa daquilo que você tem condições. A influência de um juramento afirmativo cessa imediatamente quando descobrimos fielmente a verdade e toda a verdade. Olha, você faz o juramento, mas a gente já está olhando para você e vendo que você está mentindo. Então a verdade já lhe expõe. Um juramento de promessa compromete por tanto tempo e pode ser rompido de tantas maneiras, pela surpresa e pela força de uma tentação que não deve ser usado nunca, né? O uso frequente de juramentos se reflete sobre os cristãos, que deveriam ter uma fidelidade reconhecida a ponto de suas palavras sóbrias serem tão sagradas quanto seus juramentos solenes. O que nós precisamos é ter um falar tão honesto, tão sincero, ao ponto de que nem precisemos de estar fazendo juramentos ou votos. Não devemos jurar por nenhuma outra criatura. Isso é o que nós aprendemos com Jesus. Nem pelo céu, nem pela terra, nem por Deus, nem por criatura alguma. Parece que havia alguns que, como cortesia, pensavam eles ao nome de Deus, não fariam uso dele nos juramentos, mas juravam pelo céu, juravam pela terra. E isso Cristo proíbe. No versículo 34, Jesus diz: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Tem gente que diz: eu juro pelo céu, o trono de Deus. Você já pensou o peso dessas palavras? Jesus disse: nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés. A terra também foi criada por Deus. Deus acompanha a terra. Nem por Jerusalém. Tem gente que jura por Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. É a cidade de Davi. É a cidade de Jesus. Então Jesus fecha aqui para que não juremos, né? Não há nada por que possamos jurar, mas que isto está de uma maneira ou de outra relacionada com Deus. Você jura pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pela igreja. De qualquer forma está relacionado a Deus, e Jesus proíbe isso. Jurar pelo próprio Deus. Que devemos mesmo zelar pela veracidade das nossas palavras, expressando palavras honestas. Que expressemos palavras honestas, com honestidade. É isso que devemos fazer. De maneira nenhuma jureis pelo céu. Isto é tão verdadeiro quanto a verdade que existe no céu. Nunca faça isso. Nem pela terra, não, de maneira nenhuma, porque Deus é quem governa a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então nada de jurar. A terra pertence ao Senhor. Não jureis nem pela tua cabeça, nem por um fio de cabelo, embora esteja próximo de você e seja parte essencial do seu corpo. Mas ela é mais de Deus do que sua. É Deus quem nos domina, é Deus que cuida de nós. Foi Deus quem nos criou, é Deus quem nos conhece. Nenhuma influência intrínseca natural pode mudar a cor do cabelo, torná-lo branco ou preto. Você não pode acrescentar um palmo ao seu tamanho. O que é a vida da sua cabeça e o que exalta a sua cabeça, tudo é Deus. Tudo é Deus.
Então, Senhor Jesus, fecha aqui a porta de juramentos falsos, de palavras desonestas, tentando dizer para nós que, como cristãos que somos, como seguidores de Cristo, devemos falar a verdade. Devemos usar palavras honestas, que o mundo acredite em nós e que tudo que falemos, o nome do Senhor seja glorificado. Nós vivemos em um tempo de tanta mentira. Nós vivemos em um tempo de tanta promessa falsa, de tantos juramentos falsos, que muitas pessoas perderam a fé na verdade. Já não creem mais na verdade, mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saiba que ainda existe uma verdade acima de todas as verdades, que é a palavra de Deus. Se não dá para você crer em nenhuma literatura humana, mas creia na palavra de Deus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Glória a Deus. Nas conversas normais, se afirmamos alguma coisa, devemos somente dizer sim. É assim. Se for necessário para evidenciar a nossa certeza de alguma coisa, podemos nos manifestar dizendo: sim, sim, realmente é assim. Na verdade, é o sim, sim de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, quando falava, dizia: na verdade, vos digo. Ele está dizendo: o que eu estou falando é a verdade, é a verdade. Jesus sempre falou a verdade. Da mesma forma, para negar uma coisa, é suficiente dizer não. Ou, se for necessário, repetir a negação: não, não. E se a nossa fidelidade for conhecida, que isso seja suficiente para termos crédito. Se ela for questionada, então você pode reforçar o que está dizendo com juramento. Nada além de torná-lo mais duvidoso, mas apenas mostrando a sua honestidade. Até no falar, o cristão, ele deve ser exemplo. Aquele que é capaz de, muitas vezes, engolir um juramento, não é? Para não mentir. Só o cristão, o verdadeiro cristão, nos dias atuais, ele pode fazer isto, né? É uma pena que isto que Cristo coloca na boca de todos os seus discípulos precise ser fortalecido. Segundo alguns, por outras maneiras, quando qualquer coisa além de sim e não nos é proibido e não somos orientados a fazer uso de outras palavras. Quantas vezes? Mas custe o que custar, o cristão precisa falar a verdade. É fácil perceber a razão, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mentir é influência demoníaca. Então precisamos ter muito cuidado com isso. O diabo mente desde o princípio. E olha, infelizmente, nós vivemos em um tempo em que as pessoas preferem crer na mentira do que crer na verdade. Vão pagar caro por isso. E nem por isso devemos fazer juramento ou votos para que alguém creia ou não creia na verdade. A verdade é a verdade. A Bíblia chega a dizer que todo homem é mentiroso. Romanos 3 e 4. Mostrando a debilidade humana, a fragilidade humana, Paulo chega a dizer isso. Mas lembre que capítulo 3 de Romanos, Paulo está descrevendo o homem sem Deus. O homem na vida velha, a velha criatura sob a natureza pecaminosa. Mas a partir do capítulo 7 e 8, Paulo vai dizer: portanto agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está mostrando ali o homem vitorioso, o homem que venceu, o homem que já está dominado pelo Espírito de Deus e que agora ele não mente mais, que agora suas palavras são honestas, que agora o Senhor Jesus é glorificado até naquilo que ele fala. Jesus ensina que nossas conversas devem ser tão honestas e nosso caráter tão verdadeiro que não haja necessidade de usar qualquer outro recurso para fazer as pessoas acreditarem em nós. É esse o ponto forte dessa lição. Jesus ensinando
Nossas conversas devem ser tão honestas. O que nós falamos deve ser tão verdadeiro. Nossa conduta deve ser tão verdadeira, tão honesta, que não haja necessidade de usar qualquer outro recurso. Ter que jurar, ter que votar, ter que fazer um perjúrio, nada disso. Pelo contrário, é melhor pedir a Deus a graça para só falar o necessário, só prometer o que pode. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado. As palavras dependem do nosso caráter. Palavras revelam o seu caráter. E juramentos não são capazes de compensar a falta de caráter. Não é o muito falar. O muito falar muitas vezes traz a transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente, diz Provérbios 10 e 19. Melhor você falar pouco e falar a verdade. Pessoas que falam muito, prometem muito. E muitas vezes as pessoas estão ouvindo e dizendo que ele está faltando com a verdade. Quanto mais palavra alguém usa para nos convencer, quanto mais palavras, quanto mais o discurso longo, mais devemos ficar desconfiados. Porque quem está falando a verdade não precisa repetir tanto, jurar tanto, votar tanto. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São palavras do Senhor Jesus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essa lição venha nos ajudar. Assim como estamos aprimorando o nosso caráter, a nossa conduta, que também possamos aperfeiçoar o nosso falar. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não, para a glória do Senhor. Deus te ajude, Deus te abençoe. Vamos de hino, vamos de música e já voltaremos para orar com você e por você. Que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro
Glória a Deus, foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Olha, palavras muitas vezes não resolvem, mas um gesto pode fazer a diferença. Uma atitude, coisas simples, nem precisa de juramento, de votos. Não. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Que assim como cuidamos do nosso caráter, da nossa moral, cuidemos também das nossas palavras, para que em tudo o nome de Jesus seja glorificado. Vamos estar orando. A irmã Edisângela Silva, sua família, estão ouvindo a programação. Deus abençoe. A Edisângela tem sido uma bênção de Deus para esse portal. Ela aqui coloca nossas lições, nossos cultos, ela sempre faz comentários, fotografa. Deus abençoe, minha Edisângela, toda a sua família aí, recebam da nossa parte, nossa gratidão, minha, da minha esposa. Que Deus abençoe vocês aí, que sempre estão conosco. O Jamerson Teles também conosco, Deus abençoe, muito bom tê-lo com a gente. Paulo Ricardo, Deus abençoe. Alexandro, que Deus abençoe você por estar conosco nesta programação. E o presbítero William Ricardo, que Deus ajude toda essa família, toda a igreja do Senhor, todos aqueles que estão conosco. Vamos orar juntos nesta noite, apresentar a cada um de nós, apresentar o ministério da igreja, apresentar o nosso Brasil, apresentar todos aqueles que pregam a palavra, todos aqueles que têm que enfrentar, né, esta realidade do mundo atual, onde as pessoas creem mais na mentira do que na verdade. E às vezes nós, para darmos ênfase à verdade, queremos fazer juramento, votos, e muitas vezes prometemos aquilo que não podíamos cumprir. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria para, como cristãos, cumprirmos os votos que fazemos. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, eu te apresento agora, Senhor, todos aqueles que estão ligados com esta programação. Por certo, o teu Espírito despertou-os para que eles estivessem ligados, ouvindo esta palavra. Uma palavra que vem para nos ensinar. O Senhor Jesus, no seu sermão, nos trazendo ensinamentos que, assim como devemos cuidar do nosso caráter, nossa moral, devemos também cuidar das nossas palavras, para que o mundo creia naquilo que falamos, para que os nossos irmãos, amigos, creiam, sem precisar jurar, votar, usar o nome de Deus em vão, mas que possamos falar a verdade. E falando a verdade, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, abençoe a cada família que está conosco, cada lar, cada casal, cada filho. Que a tua bênção se estenda sobre esses lares. Onde estiver chegando esta programação, que a tua bênção chegue. Que haja paz, que haja solução, que haja vitória, que haja cura, que haja perdão. Senhor, a tua palavra ela é verdadeira. Não importa o texto que pregamos, o assunto que ministramos, mas onde tua palavra chega, chega a tua bênção. E esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Assim pedimos uma noite de paz, um dia de paz, que a tua bênção seja sobre nós e sobre todo o teu povo. Nós já pedimos pelo nosso Brasil, já pedimos pelas autoridades constituídas, pedimos pelo nosso pastor presidente, pela mesa diretora, por todo o ministério, por todos aqueles que te invocam em espírito e em verdade, todos os evangelistas, presbíteros, obreiros da tua casa, de graça, sabedoria e ajuda em tudo, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, fique na paz do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Foi bom estar com você esses momentos. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a obra do Senhor. E lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.